Cananda Costa, como é que a liberdade pode ser alcançada? É um processo longo? Pode ser alcançado assim, no estalar de dedos? Rapaz, olhe que na época da faculdade, né, a gente, para vocês terem noção como essa palavra não é muito tão assim fácil de entender, e de fato não é, né? A liberdade não é tão fácil assim de entender. Eu lembro que na época da faculdade, nos primeiros semestres, a gente tinha altas discussões para tentar definir e não tem um consenso dentro da psicologia sobre isso, né? Mas assim, como não tem um consenso, algumas pessoas confundem com libertinagem, outras vão entendendo um pouco mais o que é liberdade. Mas é engraçado porque é algo que a gente nasce com, né? Todo mundo é livre. E, ao mesmo tempo, nós temos limites, né? Então, eu acredito que dentro dessa teia que a gente vai entendendo hoje aí um pouco dessa liberdade, mas eu acredito que é um pouco também de saber conciliar, assim, e saber expandir esse limite. Eu lembro de uma vez, eu não sei nem aonde foi exatamente, mas que o padre Silvio Scopel, ele falou que o limite, ele vai educando a nossa liberdade, né? E que a gente pode expandir esse limite. Então, eu acredito, assim, tentando resumir, né? Essa pergunta que ela não é fácil, ela é um pouco difícil de responder. Mas tentando, assim, juntar as peças do quebra-cabeça, eu acredito que seja quando eu vou sabendo expandir esse limite. Sabe, assim, quando eu vou tendo sabedoria para expandir esse limite. Porque, de fato, liberdade total no sentido de eu vou fazer o que eu quero, não existe. Eu lembro fazer até o que eu quero na hora que eu quero. Exato. Né? É tão simples. Você pensa, então escolhe voar. Você não vai conseguir. Você não vai bater os braços, sai voando, você não vai conseguir. Agora, se você pegar um avião, você consegue. Então, assim, é algo, às vezes, tão óbvio. Mas aí, existe, né, ali as nuances. Então, tentando aí como é que a gente pode começar a conversar para conquistar essa liberdade, eu acredito que sabendo expandir esse limite que a gente tem naturalmente. E, sobretudo, sair de qualquer engano. É por isso que eu citei no começo. A escravidão, ela pode estar disfarçada de liberdade, dependendo de como ela é interpretada, Charles. Eu estou entrando um pouco também, eu estava acompanhando aqui a pergunta e a resposta, quando nos perguntam como alcançar essa liberdade, aí entra a escravidão. É muito interessante porque, primeiro, depende um pouco também do conceito e da perspectiva que as pessoas têm de liberdade. Que se a gente for perguntar das pessoas nas ruas, se as pessoas são livres, com certeza todas vão dizer que sim, que são livres, né? Mas livres em que sentido, né? Mas se for na perspectiva plena, como digo, diz assim, vou deixar da parte teológica contigo, eu vou entrar a devolver, né? Vou devolver com o catecismo, né? Que ele vai dizer, a liberdade, ela alcança sua plena perfeição quando é ordenada para Deus. Então, nessa perspectiva de sendo ordenada para Deus, na perspectiva plena da liberdade, é só em Deus. Só em Deus, e a gente vai poder aprofundar sobre isso aqui, conversando também. Mas tem algumas realidades, né? Como disse a Canandra, apenas. Mas a pessoa pode, eu sou livre, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer o que eu quiser. Mas na perspectiva da plenitude, da perfeição, como diz o catecismo, é quando nós ordenamos para Deus, que é o amor. Ou seja, ordenando para o amor.